Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Que bom ter vocês aqui mais uma vez comigo. E nós vamos falar aqui sobre o PDF, né, da palavra céu, que nós podemos falar aí com as crianças sobre, sobre o céu. Na aula anterior nós falamos, né, o que não haverá no céu. Então aí tem vários PDFs, tem vários recursos, até mesmo gratuitos com essa palavra, né? E você pode usar. E aí nós temos o céu, a eternidade e Jerusalém. Então sempre nós vamos falar ali, assim, é o que vai ter ali no céu, né? Você vai mostrar ali para eles. Então você que vai ver qual que você vai querer usar, tá bom? Mas aí sempre a mesma mensagem, sempre a mesma assim, né? É o mesmo intuito, a mesma intenção. Então a palavra céu, aí aqui você pode imprimir, ó. E na letra C nós temos Jesus e temos, né, as moradas. Aí aqui você pode contar para as crianças, né, quando Jesus fala, né, que ele vai para o céu fazer morada para nos buscar. Então ele foi preparar um lugar para nós, um lugar. Então você vai voltar, ó, não haverá choro, não haverá tristeza, não haverá morte, né? Isso você vai falando, é para inculcar mesmo, né? A palavra de Deus diz que nós, os pais lá, né, tinham que inculcar a lei nas crianças. Então nós temos que inculcar, nós temos que falar da palavra de Deus, né? E a palavra, né, nós vamos aprendendo ouvindo ela também. Aí a letra E, né? Então aqui tem uma coroa, tem a árvore da vida, tem os anjos, então nós estaremos lá cantando com os anjos, santo, santo é o Senhor. Tem as ruas de ouro, nós vamos andar nas ruas de ouro. Então olha que lugar que Deus foi fazer para nós. Talvez aqui na Terra nós nunca vamos ver tantas maravilhas, mas lá com toda certeza. Então a letra U, a coroa, o livro da vida, a pedra branca, né? Que daí você pode falar que antigamente a gente, olha, eu tô lá em 2000 anos atrás. Antigamente as pessoas convidavam as outras, e como não era como hoje, que tem um convite em papel ou até mesmo no WhatsApp, eles davam uma pedra branca e escreviam o nome. Então, por que nós vamos receber essa pedra branca? Porque o Senhor vai dizer: vinde benditos de meu Pai. Então, nosso nome estará escrito no livro da vida. Então, nós receberemos. Então, por que essa figura, né, dessa pedra branca? Então, você tem que falar para, né, tem algumas vertentes, estou usando essa, tá? Então, porque naquele tempo eu queria convidar você para o meu casamento ou para uma festa, né, ou para um jantar, até mesmo de agradecimento. E como que eu ia fazer, né, para ver que ninguém, não tinha nenhum penetra naquela festa e saber que você era um convidado, sendo que não é igual hoje, um WhatsApp, né, um papel. Então eu pegava uma pedra branca e escreveria o seu nome. Então quando você chegasse na porta, falava assim: você foi convidado? E aí você pega a pedra branca com o nome. Então lá nós teremos, além do corpo transformado, né, não haverá choro, não haverá tristeza, não haverá morte. O nosso nome está escrito no livro da vida e nós vamos ganhar um outro nome, né, um novo nome. E aí, olha, o Senhor Jesus conosco para sempre, as bodas, né? Então a ceia, quer dizer, então a ceia, né? O Senhor vai nos servir. Imagina, você pode explicar a Santa Ceia, a ceia do Senhor, falar para as crianças, e lá quem vai servir é o próprio Jesus. E aqui o símbolo alfa e ômega, né? Então você pode mostrar para as crianças o símbolo quando fala o início e o fim, alfa e ômega, a primeira letra do alfabeto e a última. Então ele é o princípio e o fim, ele é o alfa e o ômega, né? Então, olha só, na palavra céu, então você pode imprimir aqui, como você pode também, né, fazer aí um visual. Então, né, então com 3 letrinhas você fala aí sobre o céu. E aí nós vamos aqui para o PDF da eternidade. Então, aqui nós vamos falar, né, na mesma intenção, mesma mensagem, só que com a palavra eternidade. Então, na letra E tem Jesus, lá na eternidade. Aí você vai falar do trono, né, do arco-íris de esmeralda, do rio, né, os anjos estarão lá, lá haverá riquezas, né? Olha, quantas riquezas haverá, né? Às vezes nós não vamos ter nas nossas mãos alguma pedra preciosa, e lá será
parte dos muros, das paredes, né? A nossa morada com o Senhor Jesus, as ruas de ouro. Então isso aqui você vai falar, olha quantas coisas você pode falar. Então uma mensagem só com a eternidade, uma mensagem só com o céu. E depois, né, aqui eu estou passando para a gente dar uma olhada nos PDFs, tá bom? Depois nós teremos aulas, né, já estamos falando sobre isso, mas é específica, né? Você vai introduzir, né? Então isso aí, né? Então às vezes você não vai usar esse, usa o céu ou Jerusalém, mas sempre incluindo que Jesus está voltando para nos buscar. Né? Então haverá o céu, haverá o Senhor no céu, o livro da vida, e aí você pode trabalhar o livro da vida. Haverá, né? Deus nos dará uma coroa, o novo nome, ó, a pedra branca, né? Jesus conosco, a árvore da vida, alfa e ômega, né? Jesus, a ceia. Então aqui, pode ver que tem mais letras, deu para dividir bastante. Então aqui as ruas de ouro e as moradas celestiais, né? Jesus com todos. Então você vai olhando ali e vendo como que você pode trabalhar, mas sempre falando que Jesus está voltando. Então nós vamos morar com Ele na onde, né? Daí você junta na eternidade. Lá no céu, no céu. Na Jerusalém, Jerusalém. Então, né? Sempre dá ali para você trabalhar. Né? Então aqui nós vemos o PDF da eternidade. E aqui nós vamos ver o PDF de Jerusalém. Deixa eu abrir aqui, né? Ó. E aí vai o J, o amor de Deus por nós, Jesus, né? Para nos levar para o céu. Aqui o trono, o rio da vida, as pedras preciosas, as ruas de ouro onde nós andaremos, Jesus conosco, né? O Senhor, ó, nos servindo a ceia. Então nós temos aqui a árvore da vida, o alfa e ômega, o Senhor aqui, né, chamando, né, vinde a mim, e o livro da vida. Aqui a nossa coroa, o nosso novo nome. Então você vê, sempre tá ali. Então você pode escolher aí e falar com as suas crianças sobre a volta de Jesus. Jesus, olha só. Então, aqui nós estamos passando, né? Só para dar uma olhada no que tem, no que você pode trabalhar, você pode imprimir aí, né? Para você trabalhar, né? É algo simples, mas que você, através disso, você leva a mensagem de Deus. Tá? Então depois, essas aulas é para a gente dar uma olhada nos PDFs. Vocês viram aí na pasta que tem plano de aula, nós vamos chegar lá, tá? Mas primeiro a gente tem que ir indo, né? E eu falei para vocês sobre dar uma olhada aí, qual que é a linha escatológica da sua igreja, né? E aí, se você perguntar para o pastor, a igreja estiver começando e ele não souber a linha escatológica, né? Ó, nós estamos fazendo aqui o curso no YouTube. Procure no YouTube ali sobre a escatologia e você vai dando uma olhada. Aqui o curso não é para que a gente vá discutir a linha escatológica, né? Nos primeiros vídeos vocês viram, procurem saber para pregar de acordo ali na sua igreja. Quando nós vamos para outra igreja, então, eu usei o meu exemplo porque eu posso usar o meu exemplo. Eu sou assembleiana, né? E como eu falei, aí vem pregar sobre o arrebatamento, eu falei, não sei nem para mim. Né? Então, por isso que a gente tem que saber a linha escatológica. Ai, tia, mas aqui não sabe, aqui também não tem EBD pra gente aprender. Gente, tem coisas que a gente não pode mudar, né? Então, lá na congregação a gente não pode. Então, aqui no YouTube, eu pesquiso lá EBD. Então, eu tenho o livrinho da EBD, eu acompanho a EBD pelos trimestres, tá no quarto trimestre. Então, mesmo que eu não tenha na localidade que eu estou, tem esses recursos pra gente. Então ali a gente vai aprendendo, vai absorvendo conhecimento. Então faça isso, né? Descobriu a linha escatológica? E eu falei para vocês que eu posso usar o meu exemplo. Então eu sou assembleiana. Então acredita ali tem a linha escatológica. Eu vou numa denominação que a linha escatológica é outra. Mas ali me convidaram para fazer uma ministração sobre tal tema. E aí, né, eu vou, então Jesus vai vir, vai voltar, então eu vou incluindo. Só que daí isso também não interfere, eu posso falar aqui de tudo, sem ofender também, né, os meus irmãos, porque eles têm uma linha diferente da minha. Então eu tenho que ser ali naquele momento, você pode falar em qualquer lugar, respeitando o outro, né? Então assim, eu sei que tem essa linha toda, por que que eu, convidada a ir lá,
vou falar sobre o arrebatamento. Até mesmo na Assembleia de Deus, eu só falo desse tema se eu for convidada e se esse for o tema. E ainda, né, a gente fala do arrebatamento, mas vai falar do céu, Jerusalém, eternidade, céu. Então isso também não interfere no que nós falamos. Né? Então são linhas escatológicas, e aí você estudando você vai entender, nós não vamos entrar aqui, mas você também que vai, né, aí a sua linha escatológica não acredita no arrebatamento, aí você vai numa igreja convidado para falar outra coisa, e aí você vai atacar, sabe? Então não façam isso, como se você também, a linha escatológica ali é o arrebatamento, eu chego num lugar e começo, isso não é ético, né? E a nossa missão é falar sobre a volta de Jesus. Então, usando esse exemplo, mas procure saber, porque às vezes você nem sabe, ou às vezes você sabe, tudo bem, mas tem pessoas que a gente vai acompanhando que elas não sabem a linha escatológica da igreja que elas estão, né? E como eu falei, se até mesmo você perguntar e alguém não souber responder, procure sobre escatologia no YouTube, sabe? Pega pastores fidedignos, né? Que você possa aí ouvir a palavra de Deus. Então, mas também, né, nós vamos falar, se você pode falar sobre o céu, sobre a eternidade, sobre Jerusalém, sobre todos os temas, sem atacar, sem diminuir, né? E por ética também, e por respeito e por amor, que as pessoas te chamaram ali. Então, isso também, por que chamaram? Porque você tem que ter essa linha, né? Então, eu acredito nisso, o outro acredita nisso. Mas isso não vai interferir. Tá? Isso não interfere, né? Lógico, tem pessoas mais, mas não interfere ali, porque a gente está falando com as crianças e vai passar essa imagem aqui para eles. Então, por que eu não posso querer colocar essas linhas em outros lugares, tá? Tem que ser aqui, é o que eu penso para mim, porque assim, senão fica antiético também, né? Então, por que eu estou falando? Porque também vamos falar da volta de Jesus, aí eu acredito no arrebatamento, aí, só que eu nunca coloco aí. Então, como eu falei para vocês, até mesmo na assembleia que eu vou, só se tiver, tia, o tema é arrebatamento, mas tem que estar escrito, senão também não, e não fico mencionando muito, eu falo o que tem que falar, né? E a gente vai falar do céu, né? Porque arrebatador não, você vai pro céu. Então, pensando nessas linhas aí que vai brigar, né? Mas, como eu falei, então eu só falo isso. Então, essa é a questão. Então, se a linha escatológica aí, olha, eu acredito em arrebatamento. Mas aí, eu faço isso. Você vai ver o que você vai fazer, o que você acha melhor. Mas eu só falo se me chamar escritinho lá que é sobre isso. Daí falo, mas aí conto a história ali e faço essa menção, né, que Jesus está voltando. Então você pode fazer isso. Então tomar esse cuidado. Então, eu acredito. Mas você não sabe, também não vai perguntar, né? Eu aceito. Qual que é a linha escatológica? Não, você tem que, né? Então, sempre ali, ó, certinho, falando sobre o céu, da eternidade, Jerusalém, e você não, né, não vai se arrepender de falar isso para as crianças. E aí a gente vai falando. Então, isso tem coisas que são universais, né? Tem mensagens que são universais aí. Então, você vai trabalhar a parte do céu, de Jerusalém, com as crianças, né? Sempre assim. Então, eu falo porque para tomar cuidado, né? Então, às vezes a gente vai num lugar que, às vezes está até ali, pode ser a linha e a pessoa não acreditar. Também tem isso. Então, tem a linha ali para seguir, né? E aí você chega lá e o arrebatamento e você vai subir. Se é para isso que foi seu chamado, amém. Agora, se não foi, né? Então, é uma dica aí, né? Para que a gente não cometa tantas gafes também, né? Porque ali pode ter pessoas que acreditam e ter pessoas que não acreditam nesse fato. Então, assim, Jesus está voltando. Se você não aceitar, né? Você tem que aceitar ele. Isso aí, não estou falando... a questão é não entrar, né? No que não foi chamado, no que não foi mencionado. Então, temos que tomar cuidado aí também, porque senão daí confunde, né? Então, nós temos que... Foi chamado pro arrebatamento? Então, nós vamos falar, tá bom? Se não, nós vamos falar da volta de Jesus também. Então, só para não acabar não gerando conflitos, né? Nós temos que saber isso. Então, nós vamos fazer, assim, uma capacitação, um curso mesmo, igual esse, né? Um curso pequeno, online, mas que a gente vai ver algumas dicas ali nos ajudam. Então, a mesma coisa da pessoa não acreditar e chegar numa igreja que acredita e aí fala assim, esse povo que fica acreditando e não sei o que, e não sei o que. Então, olha, não tem necessidade, tá
bom? Não tem necessidade. Tem necessidade de falar da palavra que Jesus está voltando a contar para as crianças. Então, cada um com a sua linha, mas, né? Então é isso. Então, não só quem acredita ali, mas também quem não acredita e vai tentar diminuir o outro. Então, olha, aí ali já se perdeu, tá? Mas quando a gente fala de Jesus, do céu, que ele está voltando, que ele veio na terra para nos salvar, que ele cura, batiza, liberta, aí dá certo, tá? Então a gente tem que tomar só um pouquinho de cuidado aí para não passar da medida, tá bom? Que Deus abençoe vocês e até a próxima aula. Aqui a gente só deu uma olhada nos PDFs, tá bom? Eu gosto de fazer assim para que a gente possa ver junto, tá bom? Então que Deus abençoe grandemente a vida de vocês.